Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo 2 do curso IFRS Temas Atuais na Prática. Este módulo nós vamos falar sobre o teste de recuperabilidade de ativos, né? Nós vamos ter 11 aulas aqui nesse módulo sobre o impairment, é o chamado teste de impairment. Como eu disse no nosso módulo 1, ele é tão importante essa temática, que ele é o CPC número 1, é a primeira norma do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Deu-se muita importância nisso. Bem, nós vamos ver aqui qual é o objetivo do teste, quando eu não devo aplicar o teste, como eu aplico em ativos financeiros, algumas definições importantes nesta aula, e vamos falar um pouco sobre o próprio teste. Bem, para que serve isso? Para que foi criada essa norma? O que significa teste de recuperabilidade de ativos? Veja, o próprio nome já diz, né? Será que o valor constante da minha contabilidade, o valor contábil do meu ativo, ele de fato é recuperável? Se a gente fizer um esforço assim de pensar bem simploriamente, imagine que você tem um ativo por R$10.000 na sua contabilidade. Vamos pensar só no valor de venda. Será que se eu vender esse ativo eu consigo R$10.000 nele? É basicamente isso. Só que a norma estabelece que nós devemos fazer duas análises. Uma análise do valor de venda, como eu expliquei agora, com alguns detalhes mais que a gente vai entrar, e uma análise do valor em uso. Porque eu posso não vender o ativo, mas eu posso usá-lo, posso consumi-lo ao longo do tempo para gerar receita. Então aí é que começa a ficar um pouquinho mais complicado o teste. Bom, mas o objetivo que está nas normas é que o teste deve dar garantia de que os ativos não estejam mensurados por valor acima do seu valor recuperável. No fundo, o objetivo deste teste é proteção a acionistas minoritários. Veja, as normas, é preciso que fique claro isso, essas normas internacionais, que agora são brasileiras e que estão sendo espalhadas pelos países todos do mundo, elas servem para todas as empresas, mas o objetivo principal é alcançar as empresas de mercado de capitais. Por quê? Porque essas empresas têm um volume de negócio muito maior e porque elas apresentam, de certa forma, risco para a sociedade caso seus demonstrativos contábeis estejam elaborados de forma tendenciosa que possa levar o investidor a um mau investimento. Nós tivemos exemplos de várias empresas no mundo que quebraram, né? E depois isso foi ser apurado porque os demonstrativos contábeis não apontavam isso. Nós podemos citar a Enron, nós podemos citar o Lehman Brothers, enfim, vários casos aí que, inclusive, deram força para o IFRS frente ao padrão americano, né? O FASB, o famoso FASB. Então, é por isso que o IFRS acabou tendo aí um destaque sobre o FASB. E, no Brasil, nós temos pesquisas apontando que várias empresas, em 2008, ao aplicar esse teste, tiveram que reduzir os seus ativos de forma considerável nos demonstrativos contábeis. Né? Nós temos aí casos simbólicos, vocês podem obter isso em pesquisas na internet, mas isso significa que esses ativos, numa primeira análise, estavam superavaliados. Isso é ruim, porque se você é um investidor, ao se deparar com esse cenário, você pode ter tomado decisões em cima de ativos que estavam superavaliados. Isso poderia ter modificado a sua decisão, né? Então, o teste vem para garantir que aquele valor registrado na contabilidade está muito próximo da realidade, se não é a própria realidade, né? Em regra, aplica-se a ativos de longo prazo. Bem, não deve ser aplicado o teste de impairment em estoques, porque os estoques,
existe um CPC, uma norma própria, que é o CPC 16, que ele diz como você deve tratar estoque e fazer possíveis ajustes, caso sejam necessários, de valor que não se vai realizar. Ele tem uma regra própria, né? Ativos e contratos e ativos resultantes de custo para obter e cumprir contratos devem ser reconhecidos como CPC 47, ou seja, é a chamada receita com contrato de cliente, que nós vamos ver aqui também no módulo 5 deste curso, também não devem ser testados. Os ativos fiscais diferidos, o IR diferido, a contribuição social diferida, tanto ativa quanto passiva, também não são objetos de teste de impairment, embora eles fiquem no longo prazo. Ativos advindos de planos de benefícios empregados, o CPC 33, também não devo fazer. Ativos financeiros que estejam dentro do escopo do CPC 48 também não devem ser testados. As propriedades para investimento que estão no CPC 28 também não devemos testar. Ativos biológicos relacionados à atividade agrícola que estão no CPC 29 também não devo fazer o impairment. Custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais também estão no CPC 11, eu não devo fazer. Ativos não circulantes, né, ou grupos disponíveis para venda classificados como tal, que estão no CPC 31 também, nós não devemos fazer teste de recuperabilidade. Ainda temos as controladas, CPC 36, as coligadas, CPC 18 e empreendimento em conjunto, CPC 19. Bem, para que nós possamos entender claramente o teste de recuperabilidade, é importante que a gente vá assimilando alguns conceitos aí contábeis que são atuais, nem tão atuais, porque nós estamos falando de 2008, né, já são aí mais de 10 anos de normas contábeis, mas que ainda representam um certo tabu para alguns setores contábeis, né? Alguns empresários contábeis ainda têm dificuldade com isso e por aí vai. Primeiro conceito que nós temos que entender é o conceito do que nós entendemos por valor contábil líquido. É um componente do cálculo. Valor contábil líquido é o valor contábil do bem menos a depreciação até aquele momento. Então, essa é a base de comparação. É este valor que eu quero saber se é recuperável ou não. O valor contábil líquido. Outro conceito é a chamada unidade geradora de caixa. O que é uma unidade geradora de caixa? Aqui, conceito muito importante. Olha, é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa. Para ficar fácil o entendimento, porque o teste de recuperabilidade ele pode ser feito sobre um ativo ou sobre uma unidade geradora de caixa. Para ficar fácil o entendimento, imagine uma indústria que produz um produto determinado, vamos chamar de produto A. Agora, imagine o seguinte, para produzir o produto A, eu preciso de 5 máquinas industriais, 5. Nós vamos ver um exemplo aqui prático. Quer dizer, não sai produto se eu não tiver as 5 máquinas trabalhando. Logo, essas 5 máquinas compõem um único ativo. Esse ativo é chamado de unidade geradora de caixa, porque ele em conjunto é o que gera a caixa. Outro conceito, ativos corporativos. O que são ativos corporativos? São ativos, exceto ágio, por expectativa de rentabilidade futura, o tal do goodwill, que contribuem mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa, tanto na unidade quanto não, né, se estiverem isoladamente. Então é importante entender que são ativos que contribuem para a geração de caixa. Despesa de venda ou de baixa, o que é isso? São despesas que a empresa terá ao vender o seu ativo. Quer dizer, e esse termo é importante nós assimilarmos porque ele é parte do teste, significa dizer que quando eu vender um ativo, eu tenho um valor de venda. Mas se eu tiver, por exemplo, que custear um transporte, uma desinstalação, custear tributos para vender, esses valores devem ser abatidos como despesa de venda. Então, quando eu falo, compare o valor de venda
e o valor de uso é o valor de venda líquido, ou seja, menos os gastos para vender. Valor depreciável. Bem, esse é muito tradicional para todos os contabilistas, né? Creio que não temos problemas. Valor depreciável é aquele valor, é o custo, né, de depreciação que nós apuramos. Pode ser a depreciação, amortização ou exaustão. Bom, depreciação, amortização e exaustão é a alocação sistemática do valor depreciável, né? Valor justo. Valor justo, é importante também saber, é um preço que seria recebido pela venda de um ativo e que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre partes conhecedoras do negócio na data da mensuração. Ou seja, é o valor que foi combinado entre as partes, sem que esteja havendo qualquer conluio, qualquer combinado, né? Então é claro que se um produto custa no mercado 10 e eu estou tratando com alguém por 20, e se alguém está interessado em comprar, esse é o valor justo. Por que está sendo tratado de um valor diferente do mercado? Isso vai ocorrer em casos raros, por alguma razão que só as duas partes conhecem. E as duas partes conhecem o mercado e conhecem o negócio. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de unidade geradora de caixa excede o valor recuperável. Então veja, a perda por desvalorização é o objeto do nosso estudo aqui hoje. O teste de impairment ele vai comparar o valor residual com o valor contábil líquido, perdão, com o valor em uso ou o valor de venda. Se esse valor apurado no teste for menor, nós vamos ter que baixar. E baixa como? Reconhecendo uma perda. Bom, valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior montante entre o valor justo e a despesa de venda e o valor em uso. Esse aqui é o teste praticamente de impairment, a gente vai ver depois. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar aquele ativo, né, dentro do que foi planejado, e o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter do ativo. E valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuro esperados e que devem advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa. Parece complicado o teste? Muito bem. Ele é um pouquinho complicado, mas não se preocupe. Nós estamos aqui só dando conceitos introdutórios. Nesse módulo, nós vamos ver um exemplo prático de como fazer isso aqui. Vai ficar bem mais claro nas próximas aulas. Então, afinal de contas, o que é o teste de recuperabilidade? O que é o teste de impairment, né? É verificar se o valor líquido dos ativos é recuperável, seja pelo uso ou seja pela venda. Então, eu vou colocar uma coisa aqui, ó, valor contábil líquido. Como é que a gente chega nele? É o valor do bem, o valor que está no ativo, menos a depreciação, a amortização, etc, etc. Esse é o valor contábil líquido. Eu vou comparar esse valor que está na contabilidade com os valores que eu apurar no teste, que é o em uso e o de venda. Se este valor aqui for menor, for maior, perdão, que os valores apontados no teste, eu tenho que reduzir este valor reconhecendo uma perda. Vai ver um exemplo prático. Bem, e assim terminamos a nossa primeira aula sobre o teste de recuperabilidade de ativos. Não perca as próximas aulas aí deste módulo do impairment.